Olá a todos, sou o professor Emanuel Rosa e a gente vai continuar aqui com a nossa aula a respeito do crime de homicídio. Hoje nós vamos falar a respeito do homicídio culposo, previsto lá no parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal. O parágrafo 3º diz lá: se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Vamos então determinar aqui, ou relembrar, o que seriam os delitos culposos. Falamos da culpa em sentido estrito, né? A culpa em sentido estrito é aquela em que o agente pratica uma conduta voluntária, mas produz um resultado involuntário. Ele, por negligência, imprudência ou imperícia, dá causa a um resultado indesejado. É o que nós temos aqui na figura do parágrafo 3º do artigo 121, homicídio culposo, quando o indivíduo, agindo de forma lícita, por uma conduta negligente, imprudente ou imperita, acaba dando causa ao resultado morte. Tá certo? Dentro dessa perspectiva, nós também podemos lembrar da culpa qualificada, que é aquela culpa praticada pelo profissional, a inobservância de um dever de ofício, um dever inerente ao ofício, arte ou profissão. Por exemplo, o médico, né? O erro médico, ele se enquadraria na hipótese de culpa qualificada, tá bom? O parágrafo 4º, logo em seguida, ele vem tratar das causas de aumento de pena aplicáveis no crime de homicídio. Eu tenho que ficar atento aqui, porque o parágrafo 4º ele vai tratar das causas de aumento de pena genéricas, tá? Porque mais para frente nós vamos tratar de algumas causas de aumento de pena específicas. E aqui eu tenho que fazer um estudo um pouco mais apurado da disciplina. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar socorro à vítima, não procurando diminuir as consequências de seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então nós temos aqui duas categorias de aumento de pena passíveis de aplicação no crime de homicídio. Se eu estiver tratando do homicídio culposo, aquele decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, prevista lá no parágrafo 3º do artigo 121, então, se o crime for de homicídio culposo, a pena poderá ser aumentada de 1/3 nos casos de culpa qualificada, que foi aquela que eu falei agora de pouco, decorrente da inobservância de deveres técnicos de profissão, arte ou ofício, por exemplo, o erro médico, né? Ou ainda, no caso do homicídio culposo, a pena será aumentada de 1/3 se o agente não procura diminuir as consequências da sua conduta, ou ainda se o agente foge tentando escapar da situação em flagrante. Nessas 3 situações, no crime de homicídio culposo, a pena será aumentada. Eu também tenho aumento de pena em razão de 1/3 no homicídio doloso. Homicídio doloso, quando, em razão da condição pessoal da vítima. Se a vítima for pessoa menor de 14 anos de idade ou maior de 60 anos de idade. Aqui eu tenho que ficar atento, então, para algumas pegadinhas que costumam cair em questões. O legislador ele separa muito bem as causas de aumento de pena aplicáveis no homicídio culposo e no homicídio doloso. Significa dizer que se eu tiver diante de um homicídio culposo,
em que a vítima for menor de 14 anos de idade, mas não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que a primeira parte do parágrafo 4º diz, né? Então, se não é caso de culpa qualificada, se o agente não deixou de prestar socorro e não fugiu do local, apesar da vítima ser menor de 14 anos ou maior de 60 anos de idade, não será passível da aplicação de aumento de pena. Tá? Porque no caso do homicídio culposo, eu só tenho o aumento de pena nas 3 hipóteses que eu falei. A culpa qualificada, quando o agente deixa de agir para tentar diminuir as consequências da sua conduta, ou quando ele foge para escapar da prisão em flagrante. Já no homicídio doloso, eu tenho a mesma situação, né? A pena será aumentada em 1/3 em razão da condição pessoal da vítima no homicídio doloso. Se a vítima for pessoa menor de 14 anos de idade, então não é menor, é menor de 14 anos de idade, ou maior de 60 anos de idade, então eu terei a causa de aumento de pena. Aqui então eu tenho outra pegadinha. Imagina que eu estou um homicídio doloso, em que a vítima não é pessoa menor de 14 anos e nem é pessoa maior de 60 anos. E o sujeito ativo, ele foge do local do homicídio. Nessa hipótese, eu também não vou ter a aplicação do aumento de pena. Por quê? Essa hipótese de aumento de pena, o indivíduo que foge do local para escapar da situação de flagrante, só é aplicável no caso do homicídio culposo. Eu não posso, então, confundir. Eu tenho hipóteses de aumento de pena que são típicas do homicídio culposo e tenho hipóteses de aumento de pena que são próprias do homicídio doloso. Não dá para confundir, tá certo, galera? Próximo tópico que aqui a gente vai tratar dentro do homicídio é a hipótese do parágrafo 5º, a hipótese do perdão judicial. Perdão judicial. O parágrafo 5º diz o seguinte: nas hipóteses de homicídio culposo, então eu só vou falar em perdão judicial no caso de homicídio culposo. Homicídio doloso não é passível de perdão judicial. Parágrafo 5º não se aplica no caso de homicídio doloso. No caso de homicídio, nas hipóteses de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Os livros trazem para a gente o exemplo daquele indivíduo que causa a morte do próprio filho num acidente. Imagina que o sujeito esteja realizando qualquer conduta, manuseando qualquer objeto. O exemplo clássico é o do indivíduo que vai sair com o veículo automotor e não vê o filho atrás, né? O filho menor atrás. Imagine que por negligência, imprudência ou imperícia, esse indivíduo acaba atropelando o próprio filho e matando. Também eu posso usar como exemplo aqui aquelas situações em que a pessoa esquece o filho dentro do carro, esquece o filho trancado dentro do carro e a criança acaba morrendo ou por insolação ou por qualquer outro motivo que seja. Nessas hipóteses, vamos convir, não tem pena que se aplique a esse indivíduo que possa castigá-lo, né? O efeito punitivo do direito penal perde a sua razão de ser, porque as consequências da conduta são a tal ponto graves para o sujeito ativo que torna desnecessária a imposição de qualquer pena. Tá certo? Então, é a hipótese do perdão judicial. Nessa situação, quando no homicídio culposo, as consequências da conduta são de tão forma grave para o sujeito ativo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Tá certo? É a hipótese do perdão judicial prevista no parágrafo 5º do artigo 121. Parágrafo 6º, ele vai trazer para a gente uma das hipóteses de causa de aumento de pena específicas. Tá? O artigo 6º ele diz o seguinte: a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio.
Primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui, essa hipótese do parágrafo 6º, ela só é possível, ela só é aplicável num contexto de homicídio doloso. Fica difícil da gente imaginar esta situação numa figura de homicídio culposo. E a pergunta que vem é a seguinte, eu posso cumular as causas de aumento de pena? Imagine que o seguinte exemplo, o indivíduo ele está atuando numa situação, numa condição de milícia privada ou para prestação de serviço de segurança ou qualquer coisa, qualquer da situação prevista no parágrafo 6º. E dentro desse contexto ele acaba praticando o crime de homicídio, tendo como vítima uma pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. A minha pergunta é, seria possível eu aplicar as duas causas de aumento de pena? O indivíduo estaria sujeito ao aumento de pena previsto no parágrafo 4º, segunda parte, e o parágrafo 6º? Resposta positiva, sim, porque são circunstâncias autônomas, certo? Então seria plenamente possível eu falar na aplicação da causa de aumento de pena do parágrafo 6º, segunda parte, no homicídio doloso, em razão da condição pessoal da vítima, menor de 14 anos ou maior de 60 anos, cumulado com o aumento de pena previsto no parágrafo 6º, que é a conduta praticada no contexto de milícia privada ou para prestação de segurança, tá bom? No parágrafo 7º do artigo 121, nós temos uma outra hipótese de causa de aumento de pena específica, né? Diz lá o parágrafo 7º, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. E 4, em descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Aqui, então, eu tenho causas de aumento de pena próprias do feminicídio. Elas são aplicáveis na hipótese do homicídio qualificado na figura do parágrafo 2º, parágrafo 2º, inciso 6º do artigo 121, feminicídio. Aqui vem a mesma pergunta, seria possível eu falar na cumulação de causas de aumento de pena, eu aplicar o aumento de pena do parágrafo 4º, segunda parte, né, quando eu falo do homicídio doloso, junto com as hipóteses do parágrafo 7º, aqui a resposta é não, negativo. Eu não tenho como acumular as duas causas de aumento de pena. Por quê? Porque nesta situação do parágrafo 7º, o legislador ele foi específico e, inclusive, ele trouxe a condição pessoal da vítima prevista no parágrafo 4º para o inciso 2 do parágrafo 7º. Então não seria uma hipótese de bis in idem, eu estaria utilizando a mesma circunstância para agravar 2 vezes a condição do apenado. Tá? Então, eu não posso cumular a causa de aumento de pena do parágrafo 4º com a causa de aumento de pena do parágrafo 7º. Tá certo? Então, aqui a gente encerra o crime de homicídio. Vamos conversar na live da nossa sala e aí a gente esclarece algumas dúvidas que possam ter surgido aí. Obrigado a todos e até a próxima.